Olá, eu sou o Avatar Aang Williams e assim como vocês, sou fã deste que é um dos maiores influenciadores do mundo. Este é um vídeo feito de fã para fã e produzido a partir da entrevista que Bruce deu à televisão. Sempre assisti em inglês, mas com a ajuda de um colega do curso de teatro que também sonha em ser dublador, fizemos para vocês um fandub. Espero que gostem e perdoem nossa inexperiência. Divirtam-se! Um abraço do Bruce. Ops. Do Avatar. Be water, my friends. O programa de Pierre Berton. Bruce Lee. Superestrela Mandarina. Produção 1892. Gravado em 9 de dezembro de 1971. Em Hong Kong. Bruce Lee. A entrevista perdida. Bruce Lee enfrenta o verdadeiro dilema. Está à beira do estrelato nos Estados Unidos. Graças às várias séries de televisão, e além disso, acaba de alcançar o grau de superestrela, como ator de filmes em Hong Kong. Assim o que ele escolhe, o leste ou o oeste? É o tipo de problema que muitos atores agradeceriam ter. O show de Pierre Berton. O programa que ele chega desde as cidades mais importantes do mundo. A edição de hoje ele chega desde Hong Kong. O convidado de Pierre é o homem que ensinou karatê, judô e boxe chinês a James Garden, Steve McQueen, Lee Marvin e James Coburn. A mais recente superestrela mandarina, conhecido no oeste por suas aparições em Batman, Green Hornet, Ironside e Longstreet. Seu nome é Bruce Lee e não fala mandarim. Com todos vocês, Pierre. Bem, como interpretar em filmes mandarim se você não fala mandarim? Como você consegue? Para começar, eu só falo em cantonês. Sim. Ou então, o que quero dizer é que existe bastante diferença no que se refere à pronunciação e coisas assim. De maneira que usam a voz de alguém de verdade? Claro, claro. Então quer dizer que você só move os seus lábios? Não parece estranho quando você vai ver seus filmes em Hong Kong, na sua cidade natal? E se vê falando com outra voz? Em realidade não, porque é que a maioria dos filmes em mandarim que se faz aqui se dublam de todas as formas. De todas as formas? Isso, exato. O que eu quero dizer é que os gravam sem som. Então não importa muito, não. Nunca disse o que não devesse? Bem, aí é onde radica a dificuldade. Quero dizer que o cantonês tem uma forma distinta de dizer as coisas. Me refiro com diferença ao mandarim. Sim, sim. Então tenho que encontrar algo similar, manter o sentimento por trás das palavras. Algo que encaixe com sentido em mandarim. Parece complicado? Como na velha época do cinema mudo. De todas as formas, os diálogos dos filmes que se fazem aqui são um pouco forçados. Sim, estou de acordo. Quero dizer que para mim, um filme de ação é movimento. Sim. Quero dizer que você tem que reduzir os diálogos ao máximo. Viu muitos filmes mandarins antes de atuar no primeiro? Sim. E o que opinou deles? Qualidade acertada. Quero dizer que tive que admitir que estão por cima do normal. Porém, vai crescendo e ficando maior e maior e aproximando-se desse padrão que poderíamos denominar qualidade. Então o segredo do seu sucesso naquele filme, o Big Boss, que foi um sucesso aqui, o levou ao estrelato na Ásia, foi o que você fazia suas próprias cenas de luta? Como é que espera em várias artes marciais na China? O que você pensou nas lutas que havia visto nos filmes, comparada com as que havia estudado antes de tornar uma estrela? Bem, definitivamente no princípio, não tinha nenhuma intenção em absoluto no que estava praticando e que continuo praticando. Me conduzisse a isso para começar. Mas as artes marciais têm um significado muito, muito profundo. Até o ponto que afetam minha vida. Porque como ator, como artista marcial, como ser humano, tudo que sei e aprendi das artes marciais. Talvez nossos telespectadores não saibam o que significa. Poderia explicar o que é artes marciais? Claro. As artes marciais incluem todas as disciplinas de combate como o karatê, kalari, o judô, o kung fu chinês ou boxe chinês, como quisermos chamá-lo. Todos esses. O aikido, o karatê coreano e assim. Todos são formas de luta de combate. Algumas se convertem em esportes,
mas outras continuam sem sê-lo. O que eu quero dizer é que usam, por exemplo, chutes na entreperna, meter os dedos nos olhos do oponente, coisas assim. Não me estranha que faça sucesso. Os filmes chineses estão cheios desse tipo de ação. Precisa de alguém como você. Violência, cara. Então não precisa de um dublê quando participa de um filme de ação? Não, Você fez tudo. isso mesmo. Pode quebrar 5 ou 6 tábuas de madeira com a mão ou pé? O mais provável é que eu quebrasse a mão e o pé. Me conte um pouco mais. Você montou uma escola em Hollywood, não? É para gente como James Garner, Steve McQueen e os demais. Sim. Por que iam querer aprender artes marciais chinesas? Por um papel? Em realidade não. Muitos deles, para mim, ou ao menos é a forma de que eu ensino. Qualquer tipo de conhecimento conduz ao final ao conhecimento de si mesmo. Aham. Portanto, as pessoas acudem a mim para que eles ensinem, não para se defender-se ou dar surras em alguém, e sim, o que querem aprender a expressar-se através do movimento, seja fúria, determinação ou o que quisermos. Assim que, em outras palavras, o que digo é que eles me pagam para que eles ensinem. Através do combate, a arte de expressar com o corpo humano. O que é interpretar até certo ponto, não? Bom, Ou seria uma boa ferramenta para um ator? isso pode soar muito filosófico, mas é um não atuar atuando ou um atuar não atuando. Se você... Eu me perdi. Ok, eu explico. Sim, o que eu estou dizendo em realidade é que é como uma combinação de ambos. O que eu quero dizer é que por um lado está o instinto natural e por outro lado o controle. Tem que se combinar sem harmonia. Se você se inclina a um extremo, você é muito pouco científico. Se você se inclina a outro, se transforma em um tipo de homem mecânico. Deixará de ser um ser humano. Se trata de combinar bem as duas coisas. Portanto, não se trata de ser puramente natural ou puramente desnatural. O ideal é uma naturalidade desnatural ou uma desnaturalidade natural. O Yin Yang? Exato, isso. Um dos seus estudantes, James Camber, atuou em um filme chamado Flint, Agente Secreto, em que usava karatê. Foi isso que aprendeu com você? Isso foi depois do filme. Não ensinei ele. Foi a sua escola depois de atuar em Flint? Exato. É que em realidade não ensino karatê, porque já não acredito em estilos, não mais. Quero dizer, não acho que exista um estilo chinês de luta, ou um estilo japonês de luta, ou qualquer outro tipo de estilo de luta, porque teriam que existir humanos com 3 braços e 4 pernas para que existisse outro estilo distinto de luta. Todos nós temos 2 mãos e 2 pés. Os estilos tendem a separar as pessoas, porque cada um tem sua própria doutrina, e essa doutrina se converte em uma verdade inquestionável que não se pode alterar. Se não tem um estilo, se diz, aqui estou eu, como ser humano, como posso expressar-me pleno e completamente. Dessa forma, não se cria um estilo, porque o estilo é uma cristalização. Dessa forma, se entra em um processo de crescimento contínuo. Você falou do boxe chinês, em que se diferencia, digamos, do nosso boxe? Para começar, usamos os pés. Uhum. E os cotovelos também. Os dedos também? Você falou, cara. Usamos tudo. Você tem que usar, porque essa é a expressão do corpo humano. Me refiro a tudo, não só as mãos. Isso você fala do combate. Se falamos de esportes, bem, então estaríamos falando de algo mais. Existem normas, regulamentos, mas se referimos à luta, tal e como é, sem regras, bom, então, pelo teu bem, treine todo o seu corpo. E quando der um golpe com o punho, agora eu vou ir um pouco para frente, agora para não sair muito de quadro. Tem que dar um golpe com toda a sua cadeira e lançar o punho. Concentrar toda a sua energia aí e transformar o punho em uma arma. Não gostaria de me cruzar com você em uma noite escura. Diga isso já. Se move muito rápido. Qual a diferença entre o boxe chinês e o chamado shadow box que vemos alguns jovens fazer todas as manhãs às 8 no telhado, no parque? O que fazem eles? Bom, em realidade,
isso faz parte do boxe chinês. Existem muitas escolas. Diferentes Parece que eles escolas. andam assim o tempo todo. Bom, isso é muito bom. Me alegra muito ver isso, porque ao menos tem uns poucos que ainda se preocupam com o seu corpo, entendeu? Quero dizer, esse é um bom sinal. É uma espécie de forma lenta de exercício chamada Tai Chi Chuan. Isso era em mandarim tradicional, né? Em cantonês é Kai Ji Kun. Este é um tipo de exercício para idosos que para gente jovem. Faça uma demonstração, mostre-me. Pode fazer um pouco? Quero dizer, é muito lento e você desliza, mas mantém uma continuidade. Gira, estica, tudo. Só segue movendo-se. É parecido com a dança? Exato. Para eles, a ideia é a água que corre nunca se estanca, assim que só tem que continuar fluindo. De todos os seus alunos famosos, James Garner, Steve McQueen, Lynn Marvin, James Coburn, Roman Polanski, quem é o melhor? Quem se adaptou melhor a esta forma oriental de exercício e defesa? Bom, isso depende, ok? Como lutador, Steve McQueen é bom nesse aspecto, porque é um filho da mãe que possui essa segurança. Eu vi ele na tela. Ele diz coisas como, muito bem querido, estou aqui, cara. E ele faz. Agora, James Coburn é o amante da paz. Conheço ele. Sim, quero dizer que é um homem muito, muito agradável, é muito tranquilo e tudo isso. É capaz de apreciar a parte filosófica. Portanto, sua capacidade para compreender é superior à de Steve. Então fica muito difícil decidir, entende? Em que... Quero dizer, é distinto de acordo em que você presta atenção. É interessante, algo que não se via desde a época em que os gregos combinavam filosofia e arte com esporte. Mas, obviamente, a atitude oriental é que as três são diferentes faces do mesmo. Cara, escuta, na realidade, pra mim, ok? Pra mim, a arte marcial consiste em expressar a mim mesmo honestamente. E isso é muito difícil. Para mim, seria muito fácil montar um espetáculo e presumir e inundar-me dessa sensação e me fazer de durão e tudo isso. Ou poderia fazer toda classe de coisas falsas, entende o que eu quero dizer? E deslumbrar com elas. Ou poderia ensinar movimentos muito floridos. Mas conseguir expressar-se honestamente, sem mentir para mim mesmo, expressar-se com toda sinceridade, isso, meu amigo, é muito difícil de fazer e você tem que treinar. Tem que manter seus reflexos em forma para quando o plequeira já esteja aí. Quando quiser mover-se, você se move. E quando faz isso, faz com decisão. Não uma polegada para um lado, nem mais, nem menos. E se quero dar um soco, vou fazer isso, cara. E faço. É esse tipo de coisas que tem que treinar. Que para ser um com... Você pensa, faz. É uma atitude muito pouco do Oeste. Queria lhe perguntar pelos seus filmes, sua carreira na televisão, mas agora vamos para o intervalo. E já voltamos com Bruce Lee. Falei com o Bruce Lee sobre tudo, sobre de artes marciais chinesas, sobre o boxe chinês, o karatê e o judô, que é o que ele ensinava quando estava em Hollywood. Depois de deixar a Universidade de Washington, onde estudou filosofia, embora não acredite. Porém, fez isso e talvez lhes permita entender a primeira parte do programa. E talvez possa entender como chegou ao cinema. Conheceu muitos atores, mas você conseguiu seu papel em Besouro Verde, onde interpretava Kato, o motorista. Principalmente porque era o único asiático que podia pronunciar o nome do protagonista, Bridge Reed. Imagino que seja uma piada, certo? Esse nome era maldito. Cada vez que eu dizia, tinha muita consciência disso. Essa é outra questão interessante. Hein? Digamos que você aprende a falar chinês. Sim. É muito... Não é difícil aprender e pronunciar as palavras. O difícil, o verdadeiramente difícil, é que por trás delas está o significado que ele dá expressão e sentimento. Como quando cheguei pela primeira vez aos Estados Unidos, eu olhei para um caucasiano.
Eu, em realidade, como ia saber se estava nervoso de verdade ou estava fingindo? Porque temos distintas formas de reagir. Aí está a dificuldade. É quase como se você encontrasse membros de uma raça estranha. Para eles, um sorriso não significa o mesmo para nós. De fato, um sorriso nem sempre significa o mesmo, não é? Claro que não. Sim, entendi. Conte-me a mudança que produziu que você participou em Long Street. Devo dizer que aos nossos telespectadores que Bruce Lee teve um pequeno papel ou um papel secundário na série de Long Street e esteve um enorme efeito nos telespectadores. O que aconteceu? Bom, é que o título desse episódio, em concreto, em Long Street, era O Caminho do Punho Interceptador. Agora, acho que o segredo do seu sucesso foi que me limitei a ser eu mesmo, Bruce Lee. Você mesmo. Eu mesmo, exato. Quando interpretei esse papel, expressava a mim mesmo. É como disse antes, expressar-me honestamente, ok? É por isso que eu consegui críticas favoráveis em, por exemplo, diversos jornais como The New York Times, que disse algo assim: o homem da China, que de passagem resulta bem convincente como para ter sua própria série de televisão e assim sucessivamente. Recorda as linhas que escreveu de Stirlifam, as frases-chave? Foi um dos meus alunos. Também? Sim. Todo mundo foi seu aluno? Havia umas frases concretas que expressavam suas filosofias. Eu não sei se você lembra delas. Não, eu me lembro. Vamos sim. ouvi-las. Um minuto, ok? Estava falando com Long Street, interpretado por James Franciscus. Esvazie tua mente. Não tenha forma. Seja moldável, como a água. Se você coloca água em uma xícara, se transforma na xícara. Se coloca água em uma garrafa, se transforma na garrafa. Se coloca em um bule, se transforma no bule. A água pode fluir, a água pode destruir. Seja água, meu amigo. Entende? Sim, captei a ideia. Aham. Veja o poder por trás das palavras. Assim que duas coisas aconteceram. A primeira é que existe muitas possibilidades do que consiga uma série de televisão nos Estados Unidos. Chama o Guerreiro, não? Na que usaria artes marciais em uma ambientação do Oeste? Bom, essa é a ideia original. Agora, a Paramount fez Long Street para a Paramount, e a Paramount quer que eu faça séries de televisão, e por outro lado, a Warner Brothers quer que eu apareça em outra. Mas ambas, eu acho, querem algo de um tipo mais moderno. E pensam que o western está passado de moda. Entretanto, eu quero. Você quer fazer o Velho Oeste? Quero, porque é que de que outra forma pode justificar todos esses socos, chutes e violência, se não a época do Velho Oeste? Me explico, atualmente as pessoas não vão pela rua dando chutes e socos nos outros. Porque você faz isso, é isso. Não importa o bom que você seja. Mas também se aplica aos dramas chineses, que são sobretudo dramas de época. Mas estão cheios de sangue e vísceras, sim. Ah, sim, se refere aqui, infelizmente, desejaria que o filme em que estou pudesse explicar por que tem cenas de violência, entende? Se estão justificadas ou não, mas infelizmente, a maioria dos filmes desse estilo se fazem só pela violência em si mesma, me entende? Como, por exemplo, caras brigando durante 30 minutos. Bom, estou fascinado. Deixa eu devolver o microfone. Voltou a Hong Kong. Sou um artista marcial mesmo. Voltou a Hong Kong, estando à beira do estrelato em Hollywood. E de repente, só com um filme, se transforma em uma super estrela. Todo mundo reconhece. Tem que trocar seu número de telefone. E as pessoas se jogam sobre você na rua. O que vai fazer agora? Você se sente capaz de viver em ambos mundos? Vai ser uma superestrela aqui, nos Estados Unidos ou em ambos lugares? Bom, deixa eu te dizer que, primeiro, a palavra superestrela me desanima muito. E te direi por quê. Porque é uma ilusão. É algo como o público te chama. Você tem que ver a si mesmo como um ator, cara. Quero dizer, me sentiria muito satisfeito se alguém me dissesse: cara, você é um super ator. Isso é muito melhor que, já sabe, super estrela. Portanto, sim, mas tem que admitir que você é uma super estrela. Senão não estaria me dizendo a verdade. Bem, bom, eu estou sendo sincero, certo? Sim, tive sucesso, certo? Mas pensar na palavra estrela quero dizer que não me vejo como tal, entende?
Em realidade não. Acredito quando digo. Quero dizer que não digo isso O porque... que vai fazer? Voltemos à pergunta. Ok. Vai ficar em Hong Kong e ser famoso aqui ou vai para os Estados Unidos e ser famoso ali? Ou tentar ter tudo? Tudo. É que já dei a ideia do que deveria ser mostrado nos Estados Unidos, o que penso do oriental, quero dizer do que é verdadeiramente o povo oriental. Aposto no meu pescoço que Hollywood não faz isso. Você já pode fazer sempre o mesmo, as tranças, os saltinhos, já sabe, os olhos puxados e tudo isso. E acho que isso está muito, muito passado É de verdade moda. que seu primeiro trabalho como um filho número 1 de Charlie Chan? Sim, o filho número 1. Não chegaram a fazer o filme? Não, queriam fazer uma espécie de novo James Bond chinês. Do tipo, o velho Chan morreu, Charlie morreu e seu filho substituiu. Entendo. Mas não fizeram isso. Aí apareceu Batman. Então começou tudo daquela maneira, como em Besouro Verde. Sim. Em que... mas... E a propósito, fiz um trabalho terrível, tinha que dizer. Sério? Não, Não gostou? Não vi. Oh, não. Gostaria de te perguntar pelos problemas que seu rosto asiático possa trazer nas séries americanas. Alguém da indústria do cinema, bom, não sabemos se o público será alguém que não é americano. Bom, em realidade surgiu essa questão sim, de fato. Se discutiu e provavelmente seja a razão pela que finalmente não se rode o guerreiro. Entendo. Entende? Porque, infelizmente, esse tipo de coisas ocorrem no mundo todo. Como em, não sei, certas partes do país, não? Onde pensam que um bom negócio pode ser um risco. E não os culpo. Quero dizer que é o mesmo que se aqui em Hong Kong um estrangeiro virasse uma estrela, se fosse eu que tivesse que investir nele dinheiro, provavelmente também me preocuparia se ia ter a aceitação ou não em geral do público, mas está bem, porque se você se expressa a si mesmo honestamente, não importa o que vai fazer. E a outra cara da moeda, é possível que você é bastante hippie, está bastante americanizado, é do oeste demais o público oriental? Eu vou dizer que... certeza, me criticaram muito por isso. Sim? Sim, definitivamente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando faço filmes chineses, tento com todas minhas forças não ser tão americano como me acostumei a ser nos últimos 12 anos. E quando eu volto para os Estados Unidos, eles querem que eu faça... Você é exótico demais, não? Sim, querem que eu faça certas coisas só pelo fato de ser um tanto quanto exótico. Entende o que eu tento dizer? Assim que, em realidade, o que eu quero dizer é que... Quando você vive entre dois mundos, tem as vantagens e os inconvenientes de ambos. Temos que ir à publicidade. Voltaremos em instantes com Bruce Lee. Queria te perguntar se a mudança de atitude à China por parte da administração de Nixon ajudou suas possibilidades de protagonizar séries de TV na América. Bom, isso ocorreu antes disso tudo. Mas eu acho que o chinês vai despertar muito interesse durante os próximos anos. Não digo que tenha nenhum tipo de inclinação política, mas... Entendo, mas o que eu perguntava... Para mim, a abertura da China trará um melhor entendimento. Sim. Mais coisas que são diferentes, entende? E talvez ao contrastar e comparar aparecerão coisas novas. Portanto, vai ser um período muito rico. Se eu houvesse nascido faz, digamos, 40 anos atrás, sim, e tivesse pensado um pouco, vou protagonizar um filme ou vou sair em uma série americana. Teria sido só um sonho impreciso, mas justo agora, pode acontecer. Ainda se considera chinês ou se considera americano? Sabe o que quero considerar-me? Só um ser humano. Porque
não quero soar como Confúcio, mas sob o firmamento, sob o céu, não há nada além de apenas uma família. O único que ocorre é que as pessoas são diferentes. Bem, temos que finalizar o programa por aqui. Obrigado, Bruce Lee, por ter vindo. Eu que agradeço, Pierre, agradeço a oportunidade e a honra foi toda minha. Obrigado. Imagina. Corta! Realmente, as artes marciais chinesas são bem interessantes. É como eu disse há um tempo atrás, as artes marciais são bem adaptáveis, como a água. Certo. Né? Você pode sempre treinar, você pode se adaptar, qualquer um pode treinar, mas sempre treinando de corpo, mente e alma. Uhum. E você poderia praticar um pouco, hein? Eu? Sim, Com o Steve McQueen ou com o James Coburn? sim, poderia treinar com eles. E um filme poderia fazer com você? Isso seria interessante, hein? Realmente. Said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.